Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos Rios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir agora a nova série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento de mensagens bíblicas que vai fazer sentido para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Aqui agora, eu desejo que você que está conectado se sinta à vontade aí em sua casa, em seu local de trabalho ou na rua, em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e ainda mais você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Se prepare. Parte 2. Os milagres de Jesus Cristo Asios Theosote, no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Ouça. Jesus Christos, legitimado pelas Escrituras. Abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Marcos 1:2. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho odos do Kyrios, endireitai as suas veredas. Marcos capítulo 1, versículo 3. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A legitimidade do ministério de Jesus Cristo Asios Theos Soter é atestada pelas Escrituras de 3 formas. Se prepare. Em primeiro lugar, a vida de Jesus Cristo Asios Theos Soter foi prometida pelo próprio Theos, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro Ágelos, o qual preparará o teu caminho. Marcos, capítulo 1, versículo 2. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. A vinda de Jesus Cristo Asios Theos Soter não foi um acidente, mas um apontamento. Aonde Jesus Cristo Asios Theos Soter chegava, o Antigo Testamento vinha com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer a Jesus Cristo Asios Theos Soter completamente. Você já leu todo o Antigo Testamento? O Evangelho de Jesus Cristo Asios Theos Soter é o cumprimento das Escrituras. Jesus Cristo Asios Theos Soter não entrou no mundo por
acaso nem de modo próprio. A vinda de Jesus Cristo Osios Theosoter foi prometida, profetizada e preparada. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Osios Theosoter foi prometido desde os tempos eternos. Ele, Jesus Cristo Osios Theosoter, foi anunciado no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os patriarcas falaram dele, Jesus Cristo Osios Theosoter. Todos os profetas apontaram para ele, Jesus Cristo Osios Theosoter. O Antigo Testamento anuncia a vinda de Jesus Cristo Osios Theosoter, nascimento, vida, morte, ressurreição e ainda mais a parousia. Quero que você pense nisso. O Novo Testamento descreve o nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo Osios Theosoter e o estabelecimento da sua igreja por meio dos apóstolos cheios do Espírito Santo. Tudo estava escrito e determinado. Jesus Cristo Osios Theosoter está presente em todo o Antigo Testamento. Ele, Jesus Cristo Osios Theosoter, disse: examinai, areonao, as Escrituras, grape, porque julgais ter nelas a zoé aionios, a vida eterna, que são elas mesmas que testificam martírio de mim. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus Cristo diz: eu acredito. A legitimidade do ministério de Jesus Cristo Osios Theosoter é atestada pelas Escrituras de 3 formas. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, a vinda de Jesus Cristo Osios Theosoter foi profetizada pelo profeta Isaías, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro Agelos, o qual preparará o teu caminho. Marcos, capítulo 1, versículo 2. Voz do que clama no deserto: erme-nos, erme-nos. Preparai o caminho, ó dos do Quírios, endireitai, poieo as suas veredas, tribos entus. Marcos 1:3. Isaías, o profeta palaciano, 7 séculos antes de Jesus Cristo Osios Theosoter, anunciou o precursor do Messias. Esta é uma citação de Isaías 43 que Marcos falou em Marcos 1:3. Esta é uma citação de Isaías 43. Theos preparou o mundo para essa vinda. O mundo grego, por intermédio da língua grega e da cultura helênica. Theos preparou o mundo para essa vinda, a vinda de Jesus Cristo Osios Theosoter. O mundo romano, por meio da paz romana, a abertura de estradas por todo o império, permitindo as viagens missionárias, e o mundo judaico, mantendo viva a profecia e a esperança da chegada do Christos, o Messias.
Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A legitimidade do ministério de Jesus Cristo Osios Theosote é atestada pelas Escrituras de 3 formas. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, a vinda de Jesus Cristo Osios Theosote foi profetizada pelo profeta Malaquias, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro Ágelos, o qual preparará o teu caminho. Marcos 1:2. Eu fico pensando, o evangelista Marcos cita Isaías, mas menciona, em primeiro lugar, a profecia dada pelo profeta Malaquias: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Embora o evangelista Marcos faça a citação de 2 profetas, ele menciona apenas Isaías, o mais popular dos 2. Essa profecia foi anunciada 400 antes de Jesus Cristo e os Theosote ter vindo. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. A geração apóstata do período pós-exílio questionava a promessa da vinda do Christos, o Messias, o ungido de Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Se prepare. Jesus Cristo Osios Theosote, legitimado pelo precursor. Marcos capítulo 1, versículos 4 a versículo 6. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Marcos 1:4. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 4. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Marcos 1:6. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Marcos 1:7. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Vou compartilhar 3 fatos importantes sobre o precursor do Messias, João Batista. Em primeiro lugar, a natureza do ministério do precursor. O evangelista Marcos destaca 3 fatos. Primeiro, ele vai adiante do Kyrios, abrindo o caminho. Marcos 1:2. Como um emissário do rei, ele, João Batista, vai adiante removendo o lixo e os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para a chegada
do rei. João Batista era um mestre de obras da construção de estradas espirituais. Nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso incluía a reparação de estradas e a preparação do povo. João Batista preparou o caminho do Kyrios ao conclamar a nação ao arrependimento. Sua tarefa era preparar o coração e a mente das pessoas para receber o ungido, o Messias, Jesus Christos Ios Theos Soter. João Batista é um homem humilde, embora tenha sido proclamado por Jesus Christos Ios Theos Soter como o maior de todos os profetas. Em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Ele, João Batista, se sente indigno de fazer o papel de um escravo, ou seja, desatar as correias das sandálias de Jesus Christos Ios Theos Soter. Ele, João Batista, sabe quem ele é e sabe quem é Jesus Christos Ios Theos Soter. Ele, João Batista, se põe no seu lugar e alegra-se com a exaltação daquele a que veio preparar o caminho. Ele, João Batista, é como uma telefonista, só abre o caminho para você entrar em contato com a pessoa que deseja falar. Quando essa pessoa entra no cenário, ele sai de cena. João Batista claramente exaltou a Jesus Christos Ios Theos Soter e não a si mesmo. Ele, João Batista, reconheceu a superioridade de Jesus Christos Ios Theos Soter quanto à sua pessoa e quanto à sua missão. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais a Bíblia, a Palavra de Deus, vai dar a seu cérebro uma lição de uma vez por todas. Em segundo lugar, ele, João Batista, é a voz que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Kyrios, endireitai as suas veredas. Marcos capítulo 1, versículo 3. João Batista, embora seja da classe sacerdotal, um levita, foi chamado por Theos para ser profeta. Ele, João Batista, não prega no templo nem nas praças da cidade santa para a elite judaica. Ele, João Batista, prega no deserto da Judéia, nas terras ruins e ondulosas, localizadas entre as montanhas e o Mar Morto. Ele, João Batista, não é um eco, é uma voz. Ele, João Batista, é a boca de Deus. O deserto era o lugar onde o povo de Deus nasceu. Foi ali no deserto que recebeu a lei e a aliança, presenciou os milagres de Deus e usufruiu a sua direção, o povo de Deus. João Batista escolheu pregar no deserto por 4 razões. Primeira, distanciar-se de qualquer distração. Segunda, chamar a atenção do povo. Terceira, romper
com a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam o conforto em vez de fazer a obra de Teós. Em quarto lugar, cumprir a profecia de Isaías. A palavra clamar significa chamar com profundo sentimento. João Batista era uma tocha acesa. Ele pregava com paixão, entusiasmo e um profundo senso de urgência. Você prega com entusiasmo, você é uma tocha acesa, você prega com paixão, com profundo senso de urgência sobre a eternidade, o lago de fogo, enxofre, o diabo, o inferno. Terceiro lugar, João Batista prepara o caminho do Kyrios. O trabalho de João Batista era preparar o caminho para Jesus Cristo e Theosote. O verbo preparar é toimazo, estar no imperativo, representando que João Batista está falando como um general aos seus comandados. Quero que se lembre disso. João Batista fez 4 coisas importantes nessa preparação para o Kyrios. Ele aterra os vales. Um vale é uma depressão que separa 2 montes. João Batista veio para unir o que estava separado. Ele, João Batista, veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele nivela os montes. Os montes falam de soberba e incredulidade. Esses montes são obstáculos no caminho. Eles precisam ser removidos pelo arado da palavra de Deus, a Bíblia. Ele endireita os caminhos tortos. O caminho torto fala de vida dupla, de ausência de integridade. Deus não se contenta com aparência, com uma máscara. João Batista veio chamar a nação a uma volta sincera para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia da religião. Ele aplaina os caminhos escabrosos. Escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. João Batista veio para colocar as coisas certas e exortar as pessoas a acertarem suas vidas com Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, o conteúdo do ministério do precursor. 2 verdades fundamentais são proclamadas por João Batista. A primeira delas é o batismo de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 4. O arrependimento é o portal do Evangelho de Jesus Cristo e Theosote. O arrependimento tem 2 lados. Se prepare para ouvir. Esse é um momento muito importante. Dar as costas ao pecado e voltar a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento. É voltar-se do pecado para Deus. Não há boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo e Theosote para aqueles que permanecem em seus pecados e debaixo da ira de Deus. Só aqueles que choram pelos seus pecados
As lágrimas do arrependimento podem alegrar-se com a dádiva da vida eterna. O batismo não oferece perdão. Ele é um sinal visível que revela que a pessoa está arrependida e recebeu o perdão de Deus para os seus pecados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O batismo era acompanhado de confissão de pecados. Confessar é concordar com o veredito de Deus sobre o pecado e expressar o propósito de abandoná-lo para viver para Deus. Os pecados devem ser confessados a 3 pessoas distintas: a si mesmo, aqueles a quem ofendemos e a Deus. O pecado deve ser confessado para si mesmo. Somente quem tem convicção de pecado pode fazer uma sincera confissão. É mais difícil enfrentar a si mesmo do que os outros. O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Salmos 51, 3. O pecado deve ser confessado àqueles a quem você ofendeu. É necessário eliminar as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam de Deus. O pecado deve ser confessado a Deus. O fim do orgulho é o princípio do perdão. Deus tem prazer na misericórdia. Deus é rico em perdoar e não rejeita um coração quebrantado. Quero que se lembre disso. A segunda verdade anunciada por João Batista é a remissão de pecados. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1,4. O verdadeiro arrependimento não é remorso nem introspecção doentia. O verdadeiro arrependimento, não produz doença emocional, mental e espiritual, mas redenção, libertação, perdão e cura. A palavra remissão traz a ideia de mandar embora e nos recorda a gloriosa promessa de que Deus perdoa os nossos pecados e os manda embora. Levítico, capítulo 16. Afastando-os de nós, como o Oriente se afasta do Ocidente, desfazendo-os como a névoa, lançando-os nas profundezas dos mares, os nossos pecados. Em terceiro lugar, os resultados do ministério do precursor. O primeiro resultado foi o impacto sobre as pessoas. Marcos capítulo 1, versículo 5. O evangelista Marcos registra: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Fique atento à voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A mensagem de João Batista
trouxe um profundo despertamento em toda a nação judaica. Depois de 400 anos de silêncio profético, a mensagem de João Batista acordou a nação de sua sonolência espiritual e trouxe uma poderosa movimentação das multidões em toda a Palestina. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A nação judaica estava cansada com os grupos religiosos sem vida que existiam em Israel. Fariseus, saduceus e essênios. Nesse cenário de desesperança política e religiosa, a palavra de Deus veio a João Batista. O próprio Jesus Cristo, Osiós Teossote, disse acerca de João. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-se com a sua luz. João, capítulo 5, versículo 35. Ele, João Batista, não tinha títulos, diplomas ou quaisquer outros atrativos aplaudidos pelo mundo, mas tinha o poder de Deus e a unção do Espírito Santo. Apesar da sua inigualável popularidade, a ponto de atrair para o deserto toda a nação, parece-nos que poucas foram as pessoas realmente convertidas. E eu fico pensando, cuidado sobre o perigo de ser iludido pela popularidade e o perigo de confundir multidão congregada na igreja com genuína conversão a Jesus Cristo Osiós Teossote. Você precisa certificar de que está ouvindo a própria voz de Jesus Cristo Osiós Teossote na Bíblia e o seguindo. Quero que se lembre disso. A mensagem central do Evangelho de Marcos é extraordinária. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Hios Theos. Marcos capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo desse Evangelho de Marcos é tanto o título do livro quanto a síntese do seu conteúdo. Ele traz a sua mensagem central. Há 3 começos mencionados na Bíblia. Primeiro, no princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. Esse princípio está antes do tempo, no bojo da eternidade. Ele não pode ser datado. Segundo, do princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse começo é quando nos movemos da eternidade para o templo. Nenhum estudioso conseguiu precisamente datar esse princípio, embora ele esteja dentro do tempo. Terceiro, princípio do Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote. Ache Evangelion Jesus Cristo Osiós Theos. Marcos 1, versículo 1. Esse princípio começa quando Jesus Cristo Osiós Theos se fez carne. Jesus Cristo Osiós Theos é o Evangelho. Esse princípio pode ser datado. Marcos fala do princípio do Evangelho, porque o Evangelho estende-se à obra de Jesus Cristo Osiós Teossote por meio
do seu Espírito Santo e sua igreja, conforme o ensino de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Jesus Cristo e Theos Soter. O Evangelho não é discussão nem debate, mas uma proclamação. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo e Theos Soter. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo e Theos Soter. Sua vida, obra, morte, ressurreição, governo e a parousia, a segunda vinda. Jesus Cristo e Theos Soter criou o Evangelho pela sua obra. Ele, Jesus Cristo e Theos Soter, pregou o Evangelho pelas suas palavras, mas ele, Jesus Cristo e Theos Soter, é o próprio Evangelho. Guarde isso em sua mente e pense nisso. Como Marcos escreveu o seu Evangelho para os romanos, que dava grande importância à concisão, ação, vá direto ao assunto e já no primeiro versículo destaca o título pleno do Kyrios, Jesus Christos ios Theos Soter, que abarca sua humanidade, sua missão redentora e sua divindade. Ele é plenamente homem, Jesus. Ele é Christos, ungido de Deus. Ele, Jesus Christos ios Theos Soter, é plenamente divino, ios Theos. O evangelista Marcos iniciou sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho. Sem essa gloriosa doutrina, não teremos nada sólido debaixo dos nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura. Nós temos esse Redentor, esse Salvador, Jesus Christos ios Theos Soter. Ele é o Deus forte, o El Shaddai. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A única esperança para sua alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Entregue sua alma para Ele, Cristo, enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.